Olá, você! Estamos aqui iniciando mais um programa de Coração para Coração. E hoje eu e a Marisa aqui com você, juntinhas, para trazer aquilo que Deus trouxe no nosso coração para dividir com o seu coração. Então, mergulha aqui nessa conversa, pega o teu café, a tua água, o teu chá e fica com a gente, porque hoje o tema é Ocupe o seu lugar. Um tema muito oportuno para esse momento que nós estamos vivendo, né? E eu vou ler o texto de João 1, 12, 13, que diz: Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, você já deve ter imaginado o que vai sair nesse vídeo, né? Fica aqui com a gente, deixa os seus comentários, compartilha esse vídeo e olha, nos ajuda a propagar esse canal, porque assim o YouTube vai entender que o conteúdo que vem aqui é importante. Marisa, querida, fala conosco. É isso mesmo. Olá, gente, muito bom estar com vocês aqui. Sejam muito bem-vindos ao canal. Nós temos uma alegria muito grande de poder compartilhar com você um pouco daquilo que Deus tem colocado no nosso coração, tem nos dado, tem colocado dentro de nós para que a gente possa compartilhar com você e trazer para você a esperança daquilo de melhor que Deus tem para a nossa vida. E nós estamos aqui totalmente dedicadas a nos entregar naquilo que o Senhor tem para você. É isso aí. E eu já quero começar aqui essa nossa conversa dizendo que o primeiro lugar que nós precisamos ocupar é de filhos, como diz o texto, né? E não foi nada da carne, da carne, da vontade do homem, foi a decisão de Deus nos tornar filhos. Então, olha que maravilhoso é isso. Quando nós nos colocamos nessa posição de filhos, o filho tem o direito, não é? É Marisa é a verdade. mãe aqui, tem vários pais aqui nos assistindo, e quando você passa nessa posição de filho, você tem acesso a tudo que o pai tem. Né? Você Verdade. não precisa de esperar a sua herança chegar depois que os pais morrerem, não. Você já tem acesso. Né? É Tem verdade. uma história na Bíblia que fala de dois irmãos, onde um pediu a herança dele antes e o negócio não deu certo. A vida dele não deu certo, ele gastou tudo, depois ele teve que voltar e estava lá o pai de novo para dar tudo para ele, não é? Então, Aham. nós não precisamos esperar os nossos pais morrerem para ter acesso a tudo que ele tem. Então, imagina isso, quando eu assumo essa posição de filha do Deus Altíssimo, quer dizer que eu tenho acesso a tudo que esse Deus poderoso tem para mim. E aí as coisas na minha vida começam a se organizar. Não é verdade, Marisa? Porque Verdade. se a gente se posiciona como filho, eu sou filha de Giovandi e Marleide. Então, eu tenho direito à herança deles. E eu É posso verdade. recusar aquilo que não é bom para mim, que não veio de Deus para eles e não é bom para mim, porque é o meu posicionamento. E eu tenho também o direito de receber tudo de bom que tem neles para mim, como a criação, numa boa conduta, né? Numa pessoa sendo honesta, tudo isso que foi passado de forma que você entende que são valores que precisam serem guardados. É Imagina no Deus verdade. Altíssimo, o que a gente tem acesso. Então, essa posição de filho, ela começa a organizar as outras posições que temos na vida. Exato. E é algo tão interessante, né, Josi? Porque posição é uma coisa que tem que ser adquirida pessoalmente. Cada um tem que tomar a sua posição. A Josi colocou muito bem, estou de pleno acordo com ela. Todos nós temos heranças que recebemos dos nossos antepassados, pai, mãe, avós, né? Os nossos antepassados, que são valores que devem ser guardados, como a boa educação, como saber respeitar as pessoas, como saber se comportar, e algumas coisas, né? Talvez por falta de entendimento, não foram tão bem colocadas, mas isso nós vamos aprender com Deus, nós podemos aprender com Deus. Mas o que é mais importante a gente entender é o seguinte: ocupe a sua posição de filho e receba a sua porção na herança. Qual é a porção que Deus tem para você? Deus tem uma porção para você, vinda dos seus pais, vinda dos seus familiares, vinda de algumas fontes de ensino a qual você recebeu,
mas principalmente vinda de Deus. Sabe por quê? Porque, como a Josi bem colocou, nós somos filhos de Deus se cremos. Se você crê, você já foi recebido como filho de Deus. E se você não crê, eu quero te convidar a entregar o seu coração a essa confiança. Por quê? Lá em Efésios, capítulo 1, a palavra diz que nós fomos adotados por Deus. Sabe, uma coisa que eu quero colocar para você, talvez você que esteja nos ouvindo não saiba disso, um filho adotivo não pode ser tirado da herança. Um filho nascido pode. O pai pode dizer, não quero mais dar essa herança para esse filho. Mas um filho adotado não pode. O pai não pode tirar a herança que ele tem. E é tão interessante, gente, isso é tão forte, essa lei constitucional é tão severa, porque isso é para deixar claro que o que Deus deu para nós, o que Ele tem para nós, a vida abundante que Ele tem para nós, não pode ser tirada. Então, ocupe a sua posição de filho para viver uma vida abundante, porque essa é a principal bênção que Deus tem para você, uma vida abundante. E coloque-se na posição de filho para viver isso. A Josi usou o exemplo dos 2 filhos, está lá em Lucas 15. Gente, é tão interessante a posição desses 2 filhos. Primeiro, gente, quem pode reivindicar a herança antes da morte dos pais? Geralmente, a herança vem depois que os pais morrem. Mas o que o filho fez? Um filho ficou em casa ali na sua posição de filho, esperando a sua hora. O outro reivindicou o seu direito. E o pai não disse, não, não vou dar. O pai poderia, o pai ainda estava vivo, poderia falar, não, não vou te dar a sua parte, ainda não chegou a sua hora, eu ainda estou aqui, quem está no comando sou eu. Não, o pai falou assim, ok, você acha que você está pronto? Então toma a sua parte e se vai. E sabe o que aconteceu? Ele desperdiçou tudo que ele tinha. Mas teve uma hora que ele caiu em si e falou assim, não, eu sou filho, como a Josi colocou aqui, né? Botou até o nome dos pais dela. Eu sou filha de Geraldo e de Maria Roberta. Nossa, forte dizer isso. Se você quer saber por quê, vai nos outros vídeos. Porque essas pessoas não foram parte integrante da minha vida. Deus trabalha todos os momentos aqui, né? Exato. Então, o que acontece? Gente, quando a gente se posiciona como filho, por exemplo, nós somos, a Josi falou, nós somos filhos amados de Deus. Então, eu quero me posicionar como uma filha amada. Para isso, eu tenho que viver em obediência, para isso, eu tenho que viver em submissão e para isso, eu tenho que me render. Certo, Josi? Exatamente. E o que Marisa lembrou aqui, que fala no texto, eu preciso crer, então, nesse Deus. Tem a minha parte, eu me posiciono, mas antes disso, eu preciso crer nele. Ontem eu estava falando com uma pessoa e eu perguntei qual era a visão dela sobre Deus. E ela falou assim, olha, eu sou uma pessoa religiosa, mas eu não sei te responder essa pergunta. Quem é Deus para mim? Então, muitas pessoas às vezes se relacionam, tem um relacionamento de ir na igreja, recebeu isso dos pais até, esse costume, mas não entende a sua posição nele, porque você não sabe quem é ele. Então, isso é muito importante. Você precisa crer, então, nesse Deus e gerar esse relacionamento com ele. Aqui em Isaías 32, 1 diz, veja, o rei reinará com retidão e príncipes governarão com justiça. Cada homem será como um esconderijo contra o vento e um abrigo contra a tempestade, como correntes de água numa terra seca e como a sombra de uma grande rocha no deserto. Esse texto é maravilhoso. E quando a gente pensa, nós somos filhos e a gente ainda pode reinar como príncipes. Olha só, mais um lugar para ser ocupado. Exato. Que é o de príncipes. Os príncipes, eles aprendem a reinar também, porque eles vão assumir o governo dos reis depois, não é? Essa é a ideia. Então, nós precisamos assumir posição de filho, crendo em Deus, gerando esse relacionamento que a gente vai conhecer quem é esse Deus e assumir esse governo de príncipe. E nós vamos ser assim, como esses homens, assim, que no meio do deserto, da tempestade, tem um abrigo lá, né? Que no meio das correntes de água, numa terra seca, ele é como a sombra de grande rocha no deserto. É tremendo esse texto, não é? É isso mesmo. E para isso, o que nós precisamos entender? Nós precisamos entender que nós precisamos colocar o nosso cuidado em Deus, né? O lugar onde nós somos abrigados realmente é no Senhor. Lá em 1 Pedro 5,7 fala assim, lancem sobre ele toda a sua ansiedade,
porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5,17. Ele cuida de nós, gente. Ele é um pai de amor. E a gente vai receber esse abrigo que a Jus colocou sobre nós, essa proteção, essa capa de proteção cai sobre nós quando nós colocamos nele os nossos cuidados. Então, assim, com certeza, a gente ocupar a nossa posição, ocupar o nosso lugar, requer a gente se submeter a uma condição. Porque, às vezes, é muito difícil para nós nos submetermos a algo. Então, quando a gente fala ocupar uma posição, para você encaixar naquele lugar, você tem que se submeter ao espaço que aquele lugar tem para você. E as responsabilidades, né? Que a Exato. posição te exige, né? Exatamente. É tudo, né? A gente tem, assim, tudo tem benefício, mas tudo tem responsabilidade, como a Josi bem colocou. Você tem o benefício, mas tem a sua parte na responsabilidade. Qual é a sua parte? Crer. Qual é a sua parte? Se posicionar. Qual é a sua parte? Confiar o seu cuidado. Entregar. O que é a ansiedade? A ansiedade é o pensamento precipitado a respeito de alguma coisa ou de alguma situação que você esteja vivendo. Então, estou preocupado em como vai ser o meu futuro, como vai ser a minha situação profissional, como vai ser a minha situação financeira, como vai ficar a minha situação, talvez, física, porque talvez você recebeu alguma notícia que não foi agradável, isso acontece. Lance os seus cuidados ao Senhor, coloca a sua ansiedade em Deus. O salmista, ele fala assim, a minha alma anseia pela tua presença. Quando nós entendemos isso, não é, Josi? Nós temos essa posição de filho, nós estamos falando, porque um filho, quando ele precisa de ajuda, a primeira pessoa que ele pensa que deveria ser assim naturalmente, né, para quem tem os seus pais, é conversar com o pai e com a mãe. Alguém que tem um pouco mais de conhecimento ou amadurecimento, que pode trazer uma resposta, né, Josi? Isso. E, Marisa, você estava falando, eu até lembrei do povo, que quando ele estava passando pelo deserto, o povo foi tão acostumado a ter a proteção de Deus, a ter o cuidado de Deus ali, protegendo de dia e de noite, trazendo o alimento, e mesmo assim, naquele momento, o povo não assumiu a posição. E o que eles faziam? Eles murmuravam, eles deixavam que aquela situação da alma deles ali impedissem ele de realmente se posicionar, né? É Eles verdade. poderiam ter um resultado bem diferente, com muita antecedência. Muitos não conseguiram realmente acessar essa posição, né? Ocupar o espaço deles ali. Então, isso nos lembra que quando nós estamos muito confortáveis, a gente pode perder o que é de direito para nós, porque a gente acostumou com aquilo ali, né? Quando a gente acostuma, por exemplo, a ouvir pessoas dizer assim, essa pessoa é a ovelha negra da família, essa pessoa não vai dar em nada. Nós acostumamos com isso e nós achamos que a vida é isso e nós vamos ter um pouco, acessar pouco. Mas quando a gente entende essa posição de filho, a gente entende esse governo de príncipe, a gente entende o que nós temos de acesso, nós podemos trazer para nós todos os dias e declarar isso e exercer essa posição, recebendo essa responsabilidade. Verdade. E aí, Deus tocou no meu coração também, no livro de Mateus 28, 18, que diz, né? Foi-me dada, Jesus dizendo, toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estarei com você até o fim dos tempos. Nós tiramos 3 ensinamentos grandiosos desse texto. Primeiro, a autoridade que estava sobre Jesus foi passada para nós. Então, nós devemos ocupar essa posição e receber essa autoridade. Para quê? Para fazer o que nos foi dado como missão fazer. Então, se é aquela missão que você tem na sua família, como filho, como filha, como primo, como prima, como mãe, como pai, é a posição que você ocupa, que você recebe isso. E como ministério, você tem que levar o quê? A palavra, a mensagem, como nós estamos fazendo aqui, ocupando uma posição que nos foi dada e que nós queremos que a nossa mensagem chegue até você através da unção, da ousadia que o Senhor traz para nós
e aí nós compartilhamos com você. E o terceiro ponto é para trazer aquele alívio para nós, é a companhia. Ele diz, estarei com vocês até o fim dos tempos, ele vai ser o nosso companheiro, segurar na nossa mão e estar conosco. Não tenha medo de assumir posições que o Senhor está te dando, É né? verdade. E seja ela na área profissional ou não, tudo tem um propósito, e todas as coisas estão conectadas embaixo dos Exato. céus, né? Para que a gente esteja exercendo e ocupando esse espaço. Gente, quando a gente não ocupa o nosso espaço, fica um vácuo ali. Fica um vácuo. Se você não fizer a sua missão, vai ficar um vácuo ali, até que Deus possa levantar alguém para fazer pela misericórdia dele. Mas ele não muda de opção. Se ele escolheu você para fazer algo e você não faz, ele não vai chamar a Maria para fazer, porque a Joana não quer fazer. Ele vai te deixar apertar o teu caminho até que você entenda. Eu sei, já entendi, Senhor, eu vou, não é isso? É verdade, é exatamente assim. Gente, é tão interessante, a Josi falou sobre o vácuo, né? O espaço vazio que fica. Sabe por quê, gente? Ninguém ocupa o lugar de outro. Por exemplo, a família que eu nasci, ainda que eu tenha outros irmãos, mas o meu dia, o meu ano, o momento que eu nasci, é o meu espaço. Então, aquela é a minha porção de herança, né? Cada um de nós temos uma porção de herança. Então, mesmo que Deus levante outro para poder dar continuidade ao projeto que ele tem em uma ou em outra situação, aquilo que é seu não vai ser preenchido, porque é seu. Então, por isso nós estamos aqui. Por exemplo, a Bíblia fala lá em Eclesiastes que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de abraçar, há tempo de deixar de abraçar, de sorrir, de chorar, há tempo para todas as coisas. O tempo está no governo de Deus. Nós entendemos que precisávamos ocupar o nosso espaço no seu coração para levar aquilo que nós temos recebido do coração de Deus, que veio ao nosso coração, e entregar ao seu coração. Para isso, nós tivemos que nos abnegar de algumas coisas, de nós mesmas, porque pelo menos desse tempo, né, que para você é um curto espaço de tempo, mas para a gente às vezes demanda um tempo um pouquinho maior, nós tivemos que entender, e nós tivemos que fazer o quê? Como a Josi falou aqui, ocupar esse lugar que Deus nos deu, para que, olha como é interessante, né, Josi? Nós tivemos que estar ocupando esse lugar para que você pudesse entender qual é o seu lugar, não é isso, Josi? Exato, e a responsabilidade que nós temos em ocupar esse lugar é independente do que esteja acontecendo na nossa vida, é independente da nossa vontade, porque é o comprometimento, e quando a gente se conecta, vem uma unção. Quando você recebe um convite de dar uma palestra, vamos dizer, de dar um estudo, se comprometeu em algo, de repente você olha assim, você, nossa, mas eu não estou preparada. Você já está preparado a partir do momento que alguém te convidou. Deixa eu te falar isso. Porque a unção já está sobre a sua vida. Quando vem o convite, vem a unção de Deus. É maravilhoso isso. Porque ele quer que a gente ocupe o lugar, ele quer que a gente veja que tem um vácuo que precisa ser ocupado, e ele nos escolheu para isso. É um privilégio, na verdade, quando a gente aceita e assume que nós temos esse lugar para ser ocupado. E aí nós tomamos posse, tomamos uma decisão, recebemos a responsabilidade, e então vem a unção. E é o que está dizendo ali em Mateus. Quando, né, Jesus passa essa autoridade, através da palavra, nós recebemos essa unção, porque a revelação dele em nós traz essa unção também, né? E a companhia, ou seja, você não precisa se preocupar, eu estou contigo, então vai que eu estou segurando na tua mão, vai que vai dar certo, né? Então, ele dá essa força para a gente. Então, eu quero te dizer, qual é o lugar que você não tem ocupado? Qual lugar que você precisou ocupar nesse momento? Reflete um minuto sobre isso. Nós queremos que esses vídeos, eles não sejam somente para que você ouça, para que naquele momento você tenha uma inspiração. Nós queremos que você tenha atitude, porque a atitude muda tudo. É uma conexão. Eu escuto, eu tenho a consciência do que eu preciso fazer, eu tomo uma decisão, então eu começo a andar em direção àquela decisão. Então, qual a decisão você precisa tomar? Qual lugar você precisa ocupar?
e espiritualize tudo, seja uma pessoa espiritual. Se é um convite no trabalho, você vai ser uma bênção ali, precisam de você ali para liderar, para fazer a tua parte, independente de qual seja a função. Se é na sua família, qual lugar que você não está ocupando? Muitas pessoas nascem, por exemplo, como a filha mais nova e ocupa o espaço da mais velha, ou da do meio. Você está no espaço errado, você tem que ocupar o seu lugar, porque é através dessa obediência, desse posicionamento, que as coisas fluem na sua vida. De repente, hoje você está travado em alguma área porque você não está ocupando o lugar. Ou está ocupando o lugar de outro, do pai e da mãe, ou do chefe, né? Você vestiu tanto a camisa daquela empresa que você está ocupando o lugar do chefe sem você ser o chefe, sem você ser o líder geral, gente. Eu já passei por isso, eu queria tanto fazer o certo que eu estava fazendo errado e eu não percebia. Alguém teve que me alertar, o Senhor trouxe para mim uma palavra que eu falei, meu Deus, está errado. Vamos dar uma virada de novo nessa caminhada aqui, porque algo tem que mudar. Então, pense nesse momento e reflita para tomar uma decisão. Eu decido assumir o meu lugar. Marisa, vamos finalizar então aqui. Qual a inspiração aí maior que você tem para esse fechamento? Gente, demais. Olha, se fosse você, não perderia nada desse conteúdo, porque, gente, olha que coisa interessante que a Josi falou. Realmente, gente, quando você recebe uma proposta, é porque você já está capacitado, porque não pense, por que aquela pessoa pensou em você? Porque Deus colocou no coração dela. Porque Deus fez com que ela enxergasse você, principalmente nos dias de hoje, gente, onde todo mundo pode ser visto. Então, o que acontece? É uma seleção enorme que pode ser feita. Se você foi o selecionado, é Deus que preparou para você esse lugar. Então, se posicione no lugar que você entrou, seja na área que for, ocupe o seu lugar, ocupe o seu espaço, não deixe que o excesso de preocupação, que as coisas que estejam acontecendo ao seu redor, roube de você o direito de ter o lugar de filho que você tem. Lá em Lucas 12, 25, 26, fala assim, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Você não pode, você não sabe quanto tempo você tem. Gente, a vida aqui é breve. Nós estamos vivendo para uma eternidade. Na eternidade não existe tempo. Aqui o tempo é muito breve. Então nós não podemos acrescentar nada. Lança os seus cuidados ao Senhor. Verso 26, visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Você não pode fazer nada, a gente não pode fazer nada, gente. Então, como a Josi bem colocou, ocupe o seu espaço. Entenda o seguinte, veio a proposta, a unção já está te cobrindo. E essa unção vai te dar poder de resistência, como ela começou falando, que é uma transferência de autoridade para quem se posiciona, para quem recebe de Deus. Essa transferência de autoridade vai dar a você a capacidade de realizar aquilo que foi colocado nas suas mãos. Simplesmente se renda e deixe que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus trabalhe através de você. E assim você vai poder ocupar o seu lugar de filho. Creia nisso. Creia e saia para viver tudo aquilo que Deus preparou para você, em nome de Jesus. Amém. E olha, e como a Marisa lembrou aqui, o tempo passa rápido, então é hoje que você precisa ocupar. É agora, o teu tempo chegou e é agora. Então diga, o meu tempo chegou e eu assumo, eu ocupo essa posição. Amém? E você seja feliz, nos vemos no próximo episódio, mas não esqueça de compartilhar esse conteúdo com seus amigos, com seus familiares, e também deixa aqui, qual lugar que você está ocupando hoje, então? Qual a decisão que você tomou de ocupar esse lugar? Compartilhe aqui conosco. Um beijo grande para você. Marisa, gratidão mais uma vez por você estar aqui. Maravilhoso, amiga. É sempre maravilhoso a gente poder estar aqui repartindo as coisas do Senhor. Que Deus te abençoe. Um beijo grande e ocupe a sua posição, em nome de Jesus. Tchau, tchau.